Oi, eu vim ensinar para vocês sobre a crise de 1929. Essa crise começou no fim da Primeira Guerra. Esse estilo de vídeo eu peguei de um exemplo de uma menininha que eu vi no canal dela. Eu vou deixar aí no primeiro link na descrição. Eu também já gravei um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Também vai estar o link na descrição. Com o fim da Primeira Guerra, os Estados Unidos foi um país que saiu ganhando, ou seja, ficou bastante desenvolvido. Os Estados Unidos eram um exemplo para os outros países. Já a Europa, ela ficou quebrada. Então ela não tinha como é que eu posso dizer? Muitos impérios. Ela quebrou com o fim da guerra. Então, os Estados Unidos, para ajudar a Europa, porque ele sempre faz isso com os países, sempre que um país está quebrado, ele tenta ajudar. Então, ele começou a, como se fosse mandar dinheiro para a Europa, investir na Europa, para ver se a Europa voltava a crescer. Com o tempo, a Europa voltou a crescer, então ela não precisava mais dos investimentos dos Estados Unidos e ela começou a crescer novamente. E assim, a Europa começou a ganhar bastante dinheiro pois ela começou a fazer bastantes mercadorias. E os importadores começaram a comprar na Europa. Só que como os importadores começaram a comprar na Europa e diminuiu as compras nos Estados Unidos, começou a acumular produtos nos Estados Unidos, pois nem a população podia comprar tanto mercadorias, pois o emprego não tinha aquele dinheiro e não tinha muitas pessoas trabalhando para poder comprar isso. Então os Estados Unidos começou na crise de superprodução, pois eles produziam mais do que precisava, ou seja, tinha muito produto para poucas pessoas. Tinha muito produto para poucas pessoas, ou seja, o valor das mercadorias diminuiu. Então começaram a perder dinheiro, pois eles faziam as coisas caras e vendiam por pouco, porque tinha muito produto. E isso foi um dos motivos para a crise de 1929. Mas o principal motivo para acontecer a crise de 1929 foi o seguinte: com essa harmonia que a população estava, porque os Estados Unidos tinham ganhado na guerra, eles confiavam muito na Bolsa de Valores e eles começaram a investir em ações. Começaram a investir em ações que para eles seriam ganham de dinheiro, porque quando você investia seu dinheiro em uma empresa, se você investisse R$1 a essa empresa, quando essa empresa começasse a lucrar, quando ela começasse a lucrar, R$1 que você investiu nessa empresa, você ia voltar com R$10, ou seja, você ia lucrar. Mas quando foi em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores quebrou. Por quê? As pessoas perceberam que esse investimento não estava cabendo, porque as empresas não estavam lucrando. Ou seja, não estava vindo dinheiro. E as ações quebrou, as empresas tudo quebrou. Então a população ficou com medo de perder esse dinheiro que eles tinham. Tinham medo de perder esse dinheiro, então eles resolveram vender as ações. E para vender essas ações, eles escolheram o dia 24 de outubro de 1929 para vender essas ações.
Só que o impressionante foi que todo mundo escolheu essa data. E cerca de 12 milhões de pessoas, cerca de 12 milhões de ações foram vendidas nessa mesma data. Ou seja, tinha muitas ações para vender por um preço era alto para as pessoas poderem receber o seu dinheiro de volta, né? Só que como tinha muitas ações, as pessoas não queriam comprar. Então assim a bolsa quebrou. Para as pessoas, elas queriam alguma coisa, de algum jeito recuperar esse dinheiro. Então eles começaram a procurar os bancos. Só que os bancos também investiam na bolsa de valores. Então, bancos e empresas também caíram. E o que aconteceu foi que aconteceu o desemprego, que foi uma das coisas que mais marcou, por causa que várias pessoas ficaram desempregadas. E não foi só nas cidades que foi prejudicada. Na zona rural também foi bastante prejudicada. Por quê? Porque os agricultores produziam bastante alimentos, mais do que a população precisava. Então, assim, como tinha bastante alimento, o alimento caiu o preço. Então, o valor que eles ganhavam naqueles alimentos não dava mais para eles lucrar. Então, eles pararam de produzir. Então, bem faltou comida. Então, essas pessoas desempregadas, falta de comida, aconteceu a crise de 1929. Mas só que a crise de 1929 não só atingiu os Estados Unidos, como o mundo todo. Porque lembra que eu falei que os Estados Unidos estava bem desenvolvido? Os Estados Unidos era um exemplo para o mundo. Então, quando ele caiu, o mundo todo caiu. O Brasil também sofreu com essa crise. Por quê? Porque o Brasil era um grande exportador de café. E ele exportou... Não, exportou não. Qual é a palavra? Deixa eu lembrar a palavra. Fez tanto café que também fez a acumulação de café. Então, o café diminuiu de dinheiro, que assim o Brasil também entrou na crise. E em tantos outros países que também entraram nessa crise. E as pessoas não aguentavam mais essa crise que estava acabando com o mundo. Só que quando teve uma época que, como é que eu posso dizer? Fizeram as eleições e elegeram um novo presidente. Eu não vou falar o nome do presidente, porque eu não sei. E esse presidente criou o New Deal, que foi em 1933 que esse presidente foi eleito. Ele criou o New Deal. E o que foi o New Deal? O New Deal controlou a quantidade de mercadorias que eram feitas. Então, nunca mais aconteceu a superacumulação. As empresas que estavam quebrando se reergueu. Por quê? Porque ele criou novas coisas como... Peraí que eu vou ler para vocês. Ele controlou as instituições financeiras, ou seja, o dinheiro que estava diminuindo voltou a crescer. Ele controlou os investimentos na bolsa de valores. Ele colocou um tanto de dinheiro que as pessoas podiam investir em ações para que não acontecesse isso de novo, de a bolsa de valores quebrar. Ele também ajudou os agricultores. Ele começou a pagar os agricultores para que eles parassem de produzir, para que assim não acontecesse a acumulação de produtos novamente. Controlou o salário, ele aumentou
vamos se dizer, o salário das pessoas, foi quando ele criou o salário mínimo. Controlou quanto as pessoas podiam vender as mercadorias, podia só ser por um determinado preço que ele colocou. Com isso, com a volta das empresas, as pessoas voltaram a ter empregos, mais empregos, e começou a fazer benefícios como seguro-desemprego e etc. Ele também começou a construir obras públicas, como rodovias, essas coisas. Essas rodovias geravam bastante emprego, não só para as pessoas, também como gerava emprego para essas pessoas. Eu já falei isso, não foi? Também, como é que eu posso dizer? Sim, gerou empregos para pessoas que o desemprego caiu, a superacumulação de produtos também caiu, e assim a Europa não, como é que eu posso dizer? Os Estados Unidos se reergueu na sua crise que ele estava, se reergueu, ou seja, o mundo seguiu isso que os Estados Unidos fez e também se reergueu. Então, isso foi a crise de 1929. Esse foi um resuminho do vídeo de outra menina que eu vou colocar aí embaixo, ok? Beijo, espero que vocês tenham gostado. Se quiser saber uma coisa mais explicada, vai ser o terceiro link da descrição, o nome do canal dela. Beijo, tchau!